como isso aconteceu. É. É mesmo uma jornada épica, cheia de reviravoltas. Pois é. Preparem-se, porque a gente vai mergulhar fundo nessa história. E olha, essa história, ela não começa exatamente com Jesus, sabia? Não. Ah, Tem um período de quase 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. É um período meio obscuro, mas crucial para entender o contexto, o cenário onde o cristianismo surgiu. é como se o palco estivesse sendo preparado, né? Exatamente. E nesse período, grandes impérios, culturas diversas, conflitos intensos, tudo se chocando, criando um cenário perfeito para o surgimento de novas ideias, inclusive as religiosas. Verdade. E nesse contexto todo, um personagem que a gente nem imagina tem um papel fundamental. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Séculos antes de Cristo. Sim, ele, sem saber, contribuiu enormemente para a ascensão do cristianismo. Mas como assim? É que Alexandre, com suas conquistas, espalhou a cultura grega, o helenismo, por todo o Oriente. Ah, entendi essa influência cultural. Teve um impacto gigantesco. O grego virou a língua franca da época, uma espécie de inglês da antiguidade. Então quer dizer que sem Alexandre, o Novo Testamento escrito em grego teria uma difusão muito mais limitada? Exatamente. Imagina a dificuldade de espalhar uma mensagem escrita numa língua que poucos entendem. Alexandre, sem querer, construiu pontes culturais que seriam essenciais para a propagação da mensagem cristã. Incrível. É como se ele tivesse preparado o terreno. E não podemos esquecer da Septuaginta, a primeira tradução completa do Antigo Testamento para o grego, feita nesse contexto de helenização. A Septuaginta. Sim, é um marco que demonstra a força da cultura grega e que mais tarde facilitaria a compreensão do cristianismo por aqueles familiarizados com a Septuaginta. Interessante. É incrível como eventos aparentemente desconexos se conectam. E o Império Romano? Que papel teve nessa história toda? O Império Romano, esse é outro personagem fundamental. Afinal, eles eram os donos da bola na época de Jesus, né? Era. E apesar de inicialmente perseguirem os cristãos, os romanos ironicamente contribuíram e muito para a expansão do cristianismo. Peraí, como assim? Um império que perseguia os cristãos ajudou no crescimento deles. Parece contraditório, mas é verdade. Os romanos, com a sua obsessão por conectar o império, construíram estradas, muitas estradas. E essas estradas, além de facilitar o comércio, a comunicação, acabaram se tornando vias de propagação do cristianismo. Ah, entendi. Os primeiros missionários, como Paulo, por exemplo, usavam essa rede viária para se deslocar e pregar a mensagem. Ou seja, a infraestrutura romana, criada para fins militares e administrativos, acabou servindo a um propósito totalmente diferente. É isso aí. E tem mais um ingrediente nessa receita. O próprio judaísmo, religião de onde o cristianismo se origina, passava por um período de grande efervescência, de divisão interna. Divisão interna? Sim, havia grupos que abraçavam a cultura helenística enquanto outros a rejeitavam. Interessante. E como essas divisões influenciaram no surgimento do cristianismo? Essa tensão, esse debate sobre a identidade judaica, abriu espaço para novas interpretações, novas ideias. E nesse caldeirão de ideias, o cristianismo encontrou terreno fértil para florescer. Então já tínhamos um cenário propício. A língua grega unificando a comunicação, estradas romanas interligando regiões e um judaísmo dividido em busca de novas respostas. Exato. É nesse contexto que Jesus chega e muda tudo. A mensagem de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, tudo isso era revolucionário, atraente, especialmente em um mundo marcado por tanta desigualdade. Sem dúvida. E o que, na sua opinião, impulsionou a rápida expansão do cristianismo. Afinal, em poucas décadas, essa nova fé se espalhou por todo o Império Romano. Olha, inicialmente o foco da pregação cristã eram os judeus, mas logo a mensagem se abriu para todos os povos. E duas figuras foram essenciais nessa virada: Pedro e Paulo. Ah, sim. Pedro, o pescador que se tornou um dos pilares da igreja. E Paulo, perseguidor que se converteu ao cristianismo de forma dramática. Que deu... Pedro, em uma visão, entendeu que a mensagem de Deus era para todos, sem distinção. E Paulo se tornou o grande missionário dos gentios, os não-judeus. Suas viagens, suas cartas foram fundamentais para a difusão do cristianismo. E onde tudo isso começou a se articular? Qual foi o ponto de partida dessa expansão missionária? Antioquia, uma cidade cosmopolita, vibrante, um verdadeiro caldeirão cultural, ela se tornou o centro e radiador do cristianismo. Foi lá que a mensagem se abriu para os gentios, foi de lá que partiram as primeiras missões para além das fronteiras judaicas. Antioquia, o berço da missão cristã. E que papel tiveram as pessoas comuns, aquelas que a gente não encontra nos livros de história? Essa é a parte mais inspiradora. A expansão do cristianismo se deve, em grande parte, aos esforços de pessoas comuns. Comerciantes, artesãos, viajantes. Pessoas comuns, gente como a gente. Exatamente. Movidos pela fé, pelo desejo de compartilhar a mensagem de Jesus, eles semearam a boa nova por onde passavam. É como se cada um deles fosse um elo de uma corrente que se estendia por todo o Império Romano.
Uma verdadeira teia de fé. E essa teia, essa comunidade, enfrentou muitos desafios, perseguições implacáveis. É verdade. Logo no início, os cristãos enfrentaram perseguições, tanto de judeus quanto de romanos. Por que essa nova fé gerava tanta resistência? Os cristãos eram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, eles se recusavam a adorar os deuses romanos, criticavam os valores da sociedade romana, Ser cristão naquela época era um ato de coragem. sem dúvida. E essas perseguições se intensificaram com Nero, um imperador conhecido por sua crueldade. Um incêndio devastou Roma e Nero, para desviar a culpa de si mesmo, acusou os cristãos. Acusou os cristãos pelo incêndio. Isso! E essa acusação desencadeou uma onda de violência brutal. Cristãos foram torturados, queimados vivos, jogados aos leões no Coliseu. Que horror. Mas a fé deles, mesmo diante da morte, se manteve inabalável. A perseguição, ao invés de extinguir a chama da fé, a fortaleceu ainda mais. Essa força, essa resiliência é uma das marcas do cristianismo primitivo. Eles enfrentaram a fúria de Roma, o desprezo da sociedade, a tortura, a morte, mas não renunciaram à sua fé. Uma história incrível de resistência e perseverança. E essa história continua. Continua. E a gente vai continuar explorando essa história na próxima parte do nosso Deep Dive. Até lá. Nossa, na última parte a gente viu como o cristianismo, mesmo com tanta perseguição, se espalhou pelo Império Romano. A força da mensagem de Jesus, o trabalho dos missionários, comunidades vibrantes como a de Antioquia. A resiliência dos cristãos é impressionante. Impressionante. E hoje a gente vai falar de uma figura-chave nessa história. O imperador Constantino. Ah, Constantino. Não. Um divisor de águas, sem dúvida. Ele marca uma mudança radical na trajetória do cristianismo. Sem dúvida. A história dele é cheia de mistério, né? Cheia de drama, intrigas políticas. Como um imperador romano, no meio de um império pagão, se converteu ao cristianismo. Pois é. É uma reviravolta e tanto. Eu me lembro vagamente da história, algo sobre uma visão antes de uma batalha. Sim, a Batalha da Ponte Milvia. Em 312 DC, Constantino estava em desvantagem e enfrentar um rival poderoso. Que aí diz a lenda. Diz a lenda. Que ele teve uma visão. Uma cruz brilhante no céu, com inscrição In Hoc Signo Vinces. In hoc signo vinces, quer dizer, Com esse sinal vencerás. nossa, imagina o impacto de uma visão dessas. E ele se converteu na hora. Não foi tão simples assim. Constantino, um estrategista brilhante, viu a visão como um sinal divino e ordenou que seus soldados pintassem cruzes nos escudos. E ele venceu a batalha. Contra todas as expectativas, a vitória foi atribuída à intervenção divina. Que história. Mas me diz uma coisa, essa conversão foi de verdade ou foi só uma jogada política para ganhar o apoio dos cristãos? Boa pergunta. Essa é a grande questão. Os historiadores debatem até hoje. Uns acham que foi uma conversão sincera, outros que foi só estratégia política. Faz sentido. Um líder como Constantino devia saber o poder que o cristianismo já tinha. Com certeza. Mas, independente da motivação, ele mudou a história. Em 313 DC, Constantino promulgou o Edito de Milão, Edito de Milão. que concedia liberdade religiosa aos cristãos em todo o Império Romano. Uau, que mudança! De perseguidos a protegidos pelo Império. Mas essa liberdade toda, será que não mudou a essência do cristianismo? O poder e a influência podem ser perigosos, né? Sem dúvida. A igreja se viu numa posição inédita. Perto do poder, com recursos e influência. Como lidar com isso tudo sem se perder no caminho? A igreja, acostumada a viver escondida, de repente estava nos salões do palácio. Uma mudança radical. E essa mudança impactou a vida dos cristãos de muitas formas. De que forma? A composição social da igreja mudou completamente. Antes, a maioria era de gente humilde. Sim. Agora, a igreja recebia membros da elite romana, incluindo o próprio imperador. E aí surgiram novas questões. Como conciliar a fé com a cultura romana? Qual o papel do imperador na igreja? Nossa, quanta coisa. E como lidar com a riqueza, o poder, sem se corromper? Pois é. A igreja teve que aprender a lidar com o sucesso. Algo completamente novo para um grupo perseguido por séculos. Que loucura. E como foi essa adaptação? Difícil, gerou conflitos internos, disputas por poder, diferentes interpretações da doutrina cristã. Falando em diferentes interpretações. E as heresias continuaram sendo um problema. Sim, a ascensão do cristianismo não significou o fim dos debates teológicos. Novas questões surgiram. A igreja teve que se esforçar para definir sua doutrina, combater as heresias e manter a unidade da fé. E quais eram os principais debates? Um dos mais acalorados era sobre a natureza de Cristo. Um padre, Ário, questionava a divindade de Jesus. Dizia que ele era um ser criado por Deus, não Deus em essência. O arianismo. Isso, essa heresia se espalhou e gerou muita polêmica. Então a igreja precisava unificar a fé, combater as heresias, evitar a fragmentação. Mas como fizeram isso? Concílios, grandes assembleias de bispos de várias regiões,
que se reuniam para discutir e votar sobre questões doutrinárias. Concílios. O primeiro concílio ecumênico, que reunia toda a igreja, foi o Concílio de Niceia, convocado pelo próprio Constantino em 325 d.C. Concílio de Niceia? Me lembro de ter estudado sobre ele, mas não me recordo dos detalhes. O objetivo principal era resolver a questão do arianismo. E conseguiram? Sim. Após muitos debates, o Concílio de Niceia condenou o arianismo e formulou o Credo Niceno, uma declaração de fé que afirma a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, o Credo Niceno, que muitos cristãos recitam até hoje, nasceu nesse contexto. E o Concílio de Niceia não foi só um evento teológico, teve um impacto político enorme, consolidou o poder do imperador como defensor da fé e inaugurou uma nova era na relação entre a Igreja e o Estado. E essa relação tão próxima, como se desenvolveu ao longo do tempo? Essa união entre poder político e fé cristã foi boa ou ruim? Essa é uma questão complexa e fascinante, e é o que vamos explorar na próxima parte do nosso Deep Dive. A gente parou na parte em que Constantino muda tudo para os cristãos. Eleva o cristianismo à religião oficial do Império Romano. Mas, como você falou, essa mudança trouxe novos desafios para a igreja. Quem diria, né? Acostumados com a simplicidade, com a perseguição. De repente se veem em meio à opulência da corte imperial. Pois é. E essa nova posição, essa proximidade com o poder, será que foi bom ou ruim para a igreja? Olha, essa é uma discussão que divide os historiadores. Tem gente que acredita que a união da igreja com o império ajudou na expansão do cristianismo. Com o apoio do Estado, a igreja pôde construir templos, organizar missões, difundir a mensagem. As estradas romanas, a estrutura do império, tudo isso facilitou a propagação da fé. Sem dúvida. Mas essa proximidade com o poder teve seu lado negativo também. Qual? Alguns historiadores argumentam que a igreja, ao se acomodar com conforto com a influência política, acabou se distanciando de seus valores originais: humildade, simplicidade, serviço aos pobres. Entendi. É como se a igreja tivesse se tornado parte do sistema que ela criticava. É mais ou menos isso. E dentro da igreja, essa nova realidade gerou reações, né? Teve gente que não gostou nada dessa aproximação com o império. Com certeza. Muitos cristãos, sentindo que a igreja estava se perdendo, buscaram alternativas para ver a fé de forma mais autêntica. E que alternativas eram essas? Como o monasticismo. Narcisismo. Isso. Inspirados no exemplo de João Batista, nos ensinamentos de Jesus sobre renúncia, desapego, os monges buscavam uma vida de profunda espiritualidade. Ah, amo deles. Viviam isolados, em mosteiros, dedicados à oração, penitência. Exatamente. Eles se dedicavam à oração, à meditação, ao trabalho manual, ao estudo das escrituras. É como se eles tivessem criado uma contracultura dentro do cristianismo. É uma boa forma de ver. Enquanto a igreja oficial se aproximava do poder, os monges buscavam um caminho mais radical, de volta às origens. E qual foi o impacto do monasticismo na história do cristianismo? Enorme. O monasticismo se tornou um movimento muito influente, inspirando a vida espiritual de muitos cristãos. E os mosteiros? Os mosteiros. Se tornaram centros de saber, preservando obras da antiguidade, cultivando as artes, as ciências. Nossa, que legal! Quem diria que esses monges, buscando o isolamento, teriam um papel tão importante na cultura? Pois é, a história é cheia de surpresas. E a expansão do cristianismo não se limitou ao Império Romano, né? É verdade, a mensagem cristã cruzou fronteiras, chegou à Pérsia, à Índia, à Etiópia, lugares que estavam fora da influência romana. Vários fatores contribuíram para isso. Comerciantes, missionários, viajantes. Cada um, à sua maneira, levou a mensagem cristã para novos povos. Mas e a diversidade cultural? Como a igreja lidou com os costumes, as crenças, as tradições de cada região. A igreja teve que se adaptar, encontrar maneiras de comunicar o evangelho de forma que fizesse sentido para cada cultura. A tradução da Bíblia para as línguas locais foi fundamental. Imagina o trabalho que deu. E a adaptação de ritos e práticas cristãs aos costumes locais também. Foi um desafio e tanto. Conciliar a essência da fé com as diferentes culturas. Exatamente. E as heresias continuaram sendo um problema nesse período de expansão. Manter a unidade da fé era essencial para a igreja. Sim. Para combater as heresias, a igreja usou várias estratégias. Os concílios ecumênicos, a formulação de credos, a produção de textos teológicos. Nossa, quanta coisa. Os primeiros cristãos enfrentaram tantos desafios. Perseguições, debates teológicos, adaptação a novas culturas. E apesar de tudo, o cristianismo se espalhou pelo mundo. É uma história inspiradora de fé, coragem, perseverança. A verdade. Uma história que nos mostra a força transformadora da fé, que nos ensina a importância de lutar por aquilo que acreditamos, mesmo diante das dificuldades. É isso aí. E a história continua, né? Continua. Cabe a nós, cristãos do século XXI, continuar a escrever nessa história, com sabedoria, compaixão, amor ao próximo. Exatamente. Que essa viagem pelo passado nos inspire a viver a nossa fé com mais consciência e entusiasmo.
E por hoje, encerramos nosso mergulho na história do cristianismo primitivo. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada. E que ela tenha despertado em vocês a curiosidade de conhecer mais sobre essa fé que moldou o mundo. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar o que acharam e compartilhar o episódio com os amigos. Até a próxima!